Vamos lá iniciar. Lá na página 108, que eu pedi para vocês abrirem, tem um texto que tem o título O Jeitinho Brasileiro é Inimigo da Prevenção, que se trata do gênero crônica. Eu quero saber se alguém lembra, me digam aí pelo microfone se vocês lembram as características desse gênero, do gênero crônica. Alguém lembra quais são as principais características da crônica? Não. Contém Não? fatos do cotidiano? Exatamente. Na crônica, muitas vezes na crônica é retratado fatos do cotidiano. Antigamente, antes do século XIX, as crônicas eram textos que só retratavam a verdade, uma verdade absoluta. E só quem publicava, quem tinha acesso a esses textos, era a corte, ou seja, os ricos, os reis. A partir do século XIX, foi quando os autores famosos começaram a escrever a crônica, da forma que nós vemos hoje, retratando fatos do cotidiano, e nem sempre esses fatos do cotidiano que eles relatam nessas crônicas têm por obrigatoriedade serem fatos verdadeiros, sendo também humorísticos, como a crônica que nós lemos passada, era uma crônica de cunho humorístico. O autor usou do humor para escrever a sua crônica retratando os tempos da infância. Hoje nós vamos ler esse texto. É pelo título do texto, O Jeitinho Brasileiro, que está até entre aspas. Vocês acham que essa crônica vai tratar de quê? O que seria esse jeitinho brasileiro, pessoal? Até porque isso é uma expressão popular. A gente sempre usa essa expressão, o jeitinho brasileiro de ser, o jeitinho brasileiro. O que seria esse jeitinho brasileiro? Alguém poderia me responder? Então, já que ninguém se manifestou para responder essa pergunta, nós vamos descobrir que jeitinho brasileiro é esse inimigo da prevenção, tá certo? Eu já queria que alguém lesse para mim aí essa parte do quadro azul, onde tem assim no livro de vocês, antes de começar a ler, que dá uma pequena explicação sobre o que a crônica trata. Quem é que pode ler? Posso ler, tia? Pode, Raíssa. Antes de começar a ler, a crônica que você vai ler agora foi escrita pelo jornalista e radialista Milton Jung. O trabalho no rádio lhe rendeu 2 livros. Conte sua história de São Paulo, baseado em um quadro da CBN São Paulo, e um manual dedicado a estudantes de jornalismo de rádio, adotado por vários cursos universitários. Em 2008, Jung criou a rede Adote um Vereador, na qual os cidadãos são convidados a acompanhar e fiscalizar o trabalho dos legisladores municipais. Pronto, então essa crônica aí, O Jeitinho Brasileiro, é do autor que a Raíssa acabou de ler, o Milton. Vamos ver que essa crônica, ela traz uma crítica a esse jeitinho brasileiro. Vamos logo descobrir que jeitinho brasileiro é que o texto retrata. Primeiro parágrafo. Quem é que pode ler? Posso ler, tia? Pode ler, Bia. O jeitinho brasileiro é inimigo da prevenção. Somos o país do jeitinho, e nos orgulhávamos disso, pois sinalizava nossa capacidade de improvisar, encarar situações mais complexas e oferecer soluções práticas. Nos tornamos reféns dessa história, quando a exceção passou a ser regra e transformamos em definitivas medidas que tinham caráter provisório. Poucos duvidam que o Brasil não conseguiu realizar os Jogos de 2016, pois sabem que na hora certa se faz puxadinho. Pede-se emprestado, decreta-se feriado ou se oferece atendimento especial para privilegiados e pedimos compreensão aos demais, em nome da nação. Pronto. Nesse primeiro parágrafo que a Bia leu, o autor do texto ele já fala o que seria esse jeitinho, e ele diz que nós brasileiros nos orgulhamos desse jeitinho. Procurem aí no parágrafo o que é esse jeitinho.
que o autor fala aí no primeiro parágrafo do texto? Capacidade de improvisar. Capacidade de improvisar. Exatamente, capacidade de improvisar, encarar situações complexas e oferecer soluções práticas. Então, esse é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho que o brasileiro tem, de encarar situações difíceis, de improvisar. Mais para frente, nós vamos ver exemplos do que são esses improvisos, essa forma que o brasileiro tem de encarar uma realidade difícil, tá certo? Parágrafo 2, quem pode ler? Posso ler? Pode. O jeitinho brasileiro deixa aberta a porta corta-fogo do prédio para o ar circular. Faz galhofa com as simulações de incêndio organizadas por solitários brigadistas quando eles existem. Entrega para um mestre de obras a função de engenheiro e substitui o projeto do arquiteto por rabiscos no papel de pão. Esse não existe mais com certeza. As placas de trânsito são Meramente. ilustrativas. Se o limite é 60 km, andamos a 80 km, pois temos certeza de que não haverá problema. Se o sinal é de pare, lemos reduz a velocidade. Problemas de saúde, resolvemos no balcão da farmácia. Exames preventivos são perda de tempo. Pronto. Nesse parágrafo, vocês conseguem perceber a crítica que o autor do texto faz ao jeitinho brasileiro? Vocês conseguem perceber que isso é uma crítica? Como é que a gente pode perceber que é uma crítica? Em quais partes desse parágrafo nós percebemos que o autor está fazendo uma crítica a esse jeitinho brasileiro de ser? Vocês podem identificar no segundo parágrafo e me dizer, por favor? Vocês conseguem identificar? Se o limite é 60 km, andamos a 80 km, pois temos certeza de que não haverá problema. E vai. Exatamente. Essa parte que a Patrícia leu é um exemplo dessa crítica, onde a gente percebe essa crítica. Porque ele diz o quê? Que o brasileiro, no sinal de pare, o que é que o brasileiro faz? O brasileiro diminui a velocidade. Exames que o brasileiro deveria fazer de prevenção, o brasileiro não faz porque acha que é besteira. Se vê placas de trânsito, o brasileiro ignora, porque acha que também não haverá problema. Então, o autor aí já faz várias críticas a esse jeitinho brasileiro de ser, que é de não respeitar as placas de trânsito, ao invés de um médico especialista em certa doença, o brasileiro quer ir na farmácia e já resolver sem saber do problema. Então, tudo isso o brasileiro faz e o nosso autor está citando como uma forma de crítica mesmo a essas atitudes que que a maioria dos brasileiros tem. Terceiro parágrafo, quem é que pode ler? Eu vou ler, tá bom? Em um resort no litoral baiano, construído com dinheiro de fundo de pensão, as normas de segurança eram muito rígidas, a ponto de me chamar a atenção. Não precisei muito tempo para descobrir o motivo. O seguro de vida feito por executivos estrangeiros exige estrutura para pagar a indenização em caso de acidente. A obsessão pela prevenção que nos causa incômodo é obrigatória em países da Europa e nos Estados Unidos. Por isso, enquanto no Brasil tanto faz como tanto fez, nos prédios americanos as portas abrem para fora. É para a rua que se vai quando há situação de risco. E o acesso tem que ser facilitado. Nesse parágrafo, ele compara o Brasil com os países europeus e com os Estados Unidos, dizendo que lá nos Estados Unidos toda situação de prevenção é pensada para um acidente, se acontecer um incêndio, por exemplo, em algum lugar. Nos países europeus e nos Estados Unidos, tudo isso é pensado, é prevenido. No Brasil, não. Tanto que diz assim, ó, no final.
Por isso, enquanto no Brasil tanto faz como tanto fez, nos prédios americanos as portas abrem para fora. Ou seja, o que é que ele está dizendo com essa parte aí do texto? No Brasil, tanto faz como tanto fez. O que é que ele quer dizer com essa expressão, pessoal? Tanto faz como tanto fez. Que nós até usamos muito essa expressão no nosso cotidiano. Que eles estão nem aí? Que o brasileiro não está nem aí. De uma forma mais popular falando. Ele está falando que o brasileiro não está nem aí para os problemas, para nada. O brasileiro tanto faz como tanto fez. Ele não se importa. Próximo parágrafo. Quem pode ler? Posso ler, tia? Pode, Maria. Precisamos implantar a cultura da prevenção e as escolas serão importantes nessa iniciativa. Não defendo a criação de uma matéria específica para o assunto. A grade escolar já está completamente ocupada. Podemos, porém, discutir o assunto com os alunos de forma interdisciplinar, em palestras, atividades extracurriculares e campanhas internas. Que a escola realiza treinamento de fuga, preparando seus estudantes para casos de risco? Pronto. Ele diz assim, lá no início, onde a Maria leu. Precisamos implantar a prevenção, a cultura da prevenção. E as escolas seriam um aliado para isso. Só que lá no final ele diz assim, ó, ele faz uma pergunta para nós leitores. Que escola realiza treinamento de fuga, preparando seus estudantes para casos de risco? Vocês conhecem alguma escola brasileira que treinem os seus alunos para um eventual acidente? Alguma escola no Brasil? Vocês conhecem alguma escola no Brasil que treine? Aqui na nossa, vamos falar do nosso maciço. Aqui no maciço de Baturité e até mesmo aqui na nossa cidade de Araquaiaba. Alguma escola treina os seus alunos para um eventual caso de risco? Não. Acredito que não, né? Que ninguém conheça. Eu também não conheço. Então, aí o autor também está comparando o Brasil com outros países. Porque o que é que o autor quer dizer com isso? Que para o brasileiro, para nós brasileiros, nunca vai acontecer nada com a gente. Então, o Brasil, como no parágrafo é acima, para o brasileiro, tanto faz como tanto fez. Último parágrafo. Não, desculpa, penúltimo parágrafo. Quem pode ler? Posso ler, tia? Eu vou ler, tá certo? Os governos, União, estados e municípios devem usar as verbas publicitárias desperdiçadas em propaganda política para mobilizar a sociedade. São Paulo, ano passado, incentivou o respeito à faixa de segurança e diminuiu o acidente nos pontos em que a campanha se concentrou. Em casa, na empresa, na igreja, na sociedade em que atua, é sua a responsabilidade. Com seus filhos, pais, parentes, amigos e colegas. Insista na ideia de que o jeitinho brasileiro é inimigo da cultura da prevenção. A pergunta que eu tenho a fazer para vocês sobre essa crônica e a crônica que nós lemos no tempo da escola, que tinha como esse título. Qual é a principal diferença entre essas duas crônicas, pessoal? A primeira que nós lemos no início do capítulo e a crônica que nós lemos hoje. Qual é a principal diferença que vocês percebem nessas duas crônicas? Vocês percebem a diferença? Que na primeira é uma crônica humorística, mas já nessa, isso aqui é uma crônica mais voltada para a crítica. Perfeito, Raíssa. Na crítica 1, na crônica 1 e na crônica 2, que é essa, o autor fala sobre fatos do cotidiano. Lá ele fala, no primeiro texto, ele fala sobre os tempos da escola e nessa crônica, ele fala, o autor dessa crônica fala sobre coisas que acontecem cotidianamente no Brasil. Mas como a Raíssa muito bem falou, na primeira crônica, o autor usa do humor. É uma crítica humorística. Você se diverte lendo aquela crítica. Aquela crônica, desculpa. Essa crônica, nós lemos
e já percebemos que ela tem um cunho crítico. O autor usa dessa crônica para fazer uma crítica ao jeitinho brasileiro, à sociedade brasileira. O que é que a gente percebe nessa crônica? Que o autor é contra esse jeitinho brasileiro de resolver as coisas, esse jeitinho brasileiro de resolver problemas e esse jeitinho que o brasileiro tem de não se preocupar com o futuro, de não se prevenir as doenças. Então, nós já vimos dois tipos de crônica, a humorística e a crônica crítica. Eu queria agora ler um texto para vocês que vem aqui no livro do professor, que é uma leitura complementar a essa crônica, e depois vocês vão me dar a opinião de vocês sobre o que eu vou ler e sobre esse jeitinho que o brasileiro tem, que é criticado aqui no texto, tá certo? Vamos lá. Jeitinho brasileiro pode configurar ato de corrupção. Não declarar imposto de renda, falsificar carteirinha de estudante ou simplesmente furar uma fila. A maior parte da população não considera essas atitudes erradas e as encaram como parte do cotidiano. Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e Instituto Vox Populi revela que 23% dos brasileiros acreditam que dar dinheiro a um guarda para evitar uma multa não chega a ser um ato corrupto. Mas esses atos, conhecidos como o famoso jeitinho brasileiro, podem ser mais graves do que parece, configuram até mesmo atos de corrupção. O coordenador em Goiás da campanha do Ministério Público, O que você tem a ver com a corrupção? O promotor de justiça, Rodrigo Bollielli, observa que essas atitudes já foram banalizadas e enraizadas culturalmente. Por isso, a campanha visa mostrar à população que esses pequenos atos tidos como normais também são desvios de conduta. O Brasil ainda não sedimentou os princípios básicos da honestidade e conceito de ética varia. É preciso conscientizar as pessoas de que tudo começa com os pequenos atos e uma coisa leva à outra. O promotor lembra que o despertar dessa consciência deve ser trabalhado na base, ou seja, nas escolas. Para demonstrar a eficácia disso, ele cita o exemplo de uma escola de Uruana, no interior do estado. Segundo conta, depois de uma semana de orientação no local, as crianças da instituição montaram uma cantina com o nome Honestidade. No lugar não tinha a figura do caixa para receber o pagamento. Os alunos simplesmente retiravam o lanche e deixavam dinheiro no local, o que demonstrou um princípio de honestidade, diz o autor aqui. Então, nesse texto que eu li para vocês, esse jeitinho brasileiro, eu quero que vocês me digam o que é que ele cita aí que é jeitinho brasileiro, que o brasileiro dá um jeitinho. E ele diz até que isso, algumas vezes, configura corrupção, mas o brasileiro acha que não é. Digam aí para mim, quais são os exemplos que ele dá, que o brasileiro dá o jeitinho? Em que situações são essas? Furar filas. No simples ato de furar a fila, o brasileiro acha que isso... do estudante. Pode repetir, Riquelme? Falsificar carteiras de estudante. Falsificar a carteira de estudante, furar a fila. Ele cita aqui que o brasileiro acha que não é crime quando o guarda de trânsito para ele, por exemplo, pede a carteira de motorista e ele não tem, ou está vencido alguma coisa. E o brasileiro paga esse guarda de trânsito para o guarda deixar ele passar. Para o brasileiro, o autor diz aqui que isso não, o brasileiro acha que isso não é crime, mas isso também é um ato de corrupção. Tirando as coisas aqui que eu li no texto, vocês poderiam citar outras coisas que fazem parte do jeitinho brasileiro, do cotidiano do brasileiro, desse jeitinho brasileiro? O que é que o brasileiro faz que configura esse jeitinho brasileiro, até na escola? O que é que muitas vezes os alunos, vocês mesmos, o brasileiro em si faz? Que é considerado esse jeitinho brasileiro, que é dar esse jeitinho brasileiro. Encoberta coisas erradas. Como é, Maria?
Cobre, tipo, a pessoa faz alguma coisa errada, aí a outra pessoa sabe que isso é errado e a pessoa encoberta. Entendi, Maria. Pronto. Isso se configura corrupção e o jeitinho brasileiro. Uma pessoa fazer algo, você saber que está errado e você encobrir aquele erro. Isso também se configura o jeitinho brasileiro. Na fila da cantina, por exemplo, onde tem uma fila enorme, você chega, a fila já está grande, e eu peço para passar na frente do meu amigo, sendo que as pessoas que estão atrás da fila chegaram primeiro. Isso também é o chamado jeitinho brasileiro. Porque o brasileiro, normalmente, nós brasileiros, gostamos de tirar vantagem em tudo. Então, entenderam, pessoal? É a diferença dessa crônica para a primeira crônica, os dois tipos de crônica. Se vocês tivessem que escrever uma crônica, vocês já saberiam do que é que se trata esse gênero textual. Ou se vocês forem perguntados o que é esse gênero textual, vocês já sabem responder? Ou ficou alguma dúvida em relação a isso? Vou considerar o silêncio de vocês como sim, que tudo ficou entendido, tá certo? Então, essas são as principais características da crônica. Retrata fatos cotidianos, com uma linguagem leve, clara, de fácil entendimento, tá certo? E pode ser crítica ou humorística, pode ter vários cunhos, pode ser até sentimental uma crônica. A pessoa escreveu uma crônica sobre os seus sentimentos, sobre a amizade. Essa crônica tem um cunho sentimental. Então, ao ler a crônica, você já consegue claramente perceber do que é que essa crônica fala. Tá Tia, certo? Oi. a crônica pode retratar, tipo... Bom, é porque o professor, o Carlos, ele tinha pedido pra gente fazer uma crônica. Sim, Aí eu resolvi fazer essa crônica com o tema que a gente está vivenciando hoje, que é o caso desse coronavírus e a quarentena. certo. Dá para fazer. Isso fica considerado como crônica? Tipo, falar sobre doenças numa crônica, essas Raíssa, coisas? ótima pergunta. O fato que a gente está vivendo hoje, né, essa pandemia, esse Covid-19, você pode retratar esse assunto em forma de crônica? Com certeza. Seu texto ficará perfeito, atual, e se isso é uma crônica. Você vai retratar coisas do cotidiano. Isso está acontecendo no nosso dia a dia. Mas como o autor aqui dessa crônica, ele relatou esse jeitinho brasileiro, você percebe a opinião dele, mas em nenhum momento ele escreve no texto usando as expressões. Na minha opinião, eu acho. É interessante quando você vai escrever uma crônica, mesmo sendo sobre esse assunto que você quer relatar, eu acredito que sua crônica vai ficar muito boa, vocês devem evitar esse achismo. Eu acho, na minha opinião, você pode escrever o que você vê que está acontecendo no seu cotidiano, né, nos dias atuais, sem usar essas expressões. Eu acho, na minha opinião, tá certo? Mas você pode sim, Raíssa, escrever uma crônica sobre o Covid-19. Seu texto, eu acredito que vai ficar muito bom. Tá certo? Obrigada, tia. Por nada. Pessoal, lá no... Mais alguma dúvida? Acredito que não, né? Não. Pronto, Maria, obrigada. Não. Lá, ó, certo, Pablo, Laís, obrigada. Lá no Google Sala de Aula, pessoal, ontem ou foi segunda que nós tivemos aula, eu coloquei lá as atividades em forma de mensagem. Agora, eu vou colocar as páginas da atividade lá de uma forma que vocês vão conseguir me devolver essa atividade, enviar foto dessa atividade lá na plataforma mesmo, tá certo? Porque muitos de vocês mandaram, né, de uma forma coletiva. Agora eu vou disponibilizar de uma forma que todo mundo vai conseguir devolver em um lugar específico, tá certo? Quando vocês fizerem essa atividade, vai ter lá
atividade do dia, por exemplo, a atividade que eu vou passar hoje. Atividade de língua portuguesa, a data, né, 6/5/2020, e vai ter lá as páginas do livro. Eu vou colocar que são a 110, a 111 e a 112. Quando vocês clicarem lá, vai ter instruções e vocês vão conseguir tirar a foto e devolver lá mesmo, tá certo? Que fica melhor para vocês e fica melhor para mim. A partir de hoje eu vou disponibilizar dessa forma. Aí vocês conseguem mandar comentários particulares, onde só eu vejo, e conseguem mandar essa atividade de vocês e eu consigo visualizar também e responder individualmente a cada um, tá bom? Então, quando terminar aqui a aula, eu já vou lá para o Google Sala de Aula, colocar a atividade de hoje. Vocês vão ter outras aulas, né? Mas quando vocês terminarem as 4 aulas que vocês têm hoje, ou 5, não sei, vocês vão lá que já vai estar disponível. Então, fica mais fácil para vocês e fica melhor para que eu possa corrigir e se comunicar com vocês individualmente, tá certo? A atividade de vocês de hoje vai ser a página 110, página 111, página 112. Vou deixar disponível lá no Google Sala de Aula também, tá certo? E é isso. Eu gostaria que vocês, quando terminar as aulas que vocês têm hoje, vocês procurassem alguma crônica na internet. Pode ser alguma crônica pequena, grande, não importa. E não importa também se é crítica, se é humorística, mas eu queria que vocês lessem alguma crônica que não tem aqui no livro de vocês, para que na próxima aula vocês pudessem compartilhar comigo e com os colegas qual a diferença que você percebeu na crítica, na crônica, desculpa, só estou falando crítica, na crônica que você leu no Google ou em algum livro que você tenha, a diferença da crônica que você leu, você vai ler, no caso, essa crônica aqui sobre o jeitinho brasileiro e a crônica lá que nós lemos, que foi aquela humorística, tá certo? Então, a atividade é essa. Espero que vocês fiquem bem, pessoal. A nossa aula vai terminando por aqui. Um beijo e até a próxima aula, tá certo? Qualquer dúvida, me chamem lá no WhatsApp ou me chamem lá no Google Sala de Aula. Tchau, tia. Tchau, Tchau, tia. tia. Tchau, tia. Fala aí, meu povo. Fala aí, meu povo. Bom dia. E agora o Rubens, né? Meu Deus. Vamos ter que botar o nome de matemática, uma coisa mais certa. Eu não entendo de matemática nem. Pare. Nem eu. Somos duas. Pode gritar no fone, pelo amor de Deus. A live. Não botar a boca do inglês. Eu sem querer botei a boca no microfone. Eu não entendo matemática. Aqui. Um grito. Por que tem esse negócio aqui do lado dizendo que tá gravando? Isso tá gravando. Olha o carro. Significa tem as mensagens. O quê? Isso porque tá gravando o que tá fazendo.